palavra rapidamente para escutar também, não menos importante, o nosso querido doutor Rogério Martins Barbosa, doutor em Direito dos Resíduos, advogado, presidiu a Comissão de Direito Ambiental da Subseção de Maringá e é membro do núcleo acadêmico da ABREM. A palavra é sua, doutor Rogério. Obrigado, Kelly. É um prazer estar falando nesse evento tão importante, né? E eu gostaria de pedir licença para cumprimentar o Conselho Federal em nome do nosso representante daqui de Maringá, que é um conselheiro federal, o doutor Ayrton Molina, que faço, então, o cumprimento em nome do doutor Ayrton Molina, e gostaria de agradecer a possibilidade de participação neste evento. Nosso caro amigo Leandro, uma pessoa espetacular, fez uma brilhante pontuação, deixou a gente com água na boca, né, Leandro? Só apresentando os detalhes complexos desse assunto tão palpitante que é saneamento, né? Porque, na verdade, de fundo, nós estamos falando de coisas muito mais importantes do que números de saneamento, né? Estamos falando de vidas, né? E o Rodrigo, já tive mais uma vez a oportunidade de ouvi-lo também, é um grande técnico, tem sempre uma forma de expressar esse assunto tão árido, de forma assim tão tranquila, né? Parece que é uma coisa tão tranquila de ouvir, né? Um assunto tão árido, mas isso é em função do seu grande conhecimento da área, né? E aí nós precisamos reconhecer isso publicamente. Quero agradecer aos nossos internautas, né? Que sem eles não faria sentido a gente estar conversando aqui sobre esse assunto tão interessante que é saneamento. Mas como eu fiquei por último, a minha posição ficou muito confortável, né? Porque eu posso agora aproveitar as palestras que me antecederam e fazer os pontos que eu gostaria de fazer, né? Então, vamos lá. O Leandro, ele fez alguns aportes muito interessantes, né? Primeiro ponto, né? Preocupação, universalização. Será que nós vamos atingir universalização até 2033, né? Na verdade, ainda tem um problema, né? E quando eu falar do problema, porque eu quero toda a minha fala daqui para frente, ela tem um fundo. O fundo é lei resolve. Essa é a questão. Lei resolve. E eu falo isso como quem, inclusive, escreveu sobre isso. Eu tenho um curso, inclusive, que eu conto a história da humanidade através do lixo. Então, assim, eu vi quando houve lei, quando não houve lei, e o que resolveu realmente. E descobri que as nações que resolveram, não resolveram através de lei. Resolveram através da conduta dos seus, daqueles que estavam ali, ou seja, dos seus cidadãos, né? Isso é uma coisa muito interessante. E vivi para ver também, desde a discussão lá de 2009, do marco de saneamento, né, 11445, acho que todos nós aqui acompanhamos, né, que se recebeu com alvíceras, né, agora vai, aí precisamos de um novo marco de saneamento. Então, assim, com essa ressalva de que eu opero direito há 2 décadas, né, comecei lá no início do século, ou no final do século passado, né, início é demais, né, é de quem quer falar, então isso que eu vou pontuar. Primeira coisa, né, universalização. E ainda que atingíssemos a universalização, aqui vai nosso primeiro ponto. A própria lei de saneamento, a universalização é uma expressão contrária à própria lógica. Porque universal é aquilo que atinge a todos. E a lei fica feliz se atingir apenas 90% das pessoas com esgoto. Agora, preste atenção, quando o país falar, e nós já universalizamos o esgoto, isso quer dizer que 10% da população ainda não vai ter esgoto. Isso é grave. A gente tem um problema que a nossa república, o conceito de república, ela vem sendo ruído. A república vem sendo corroída, como se sobre ela derramasse chorume. Aqueles que conhecem essa área, né, do saneamento, chorume é aquele líquido que vem do resíduo e que é altamente corrosivo. A ADI deste partido, do PDT, é a prova de que é um partido que não sabe qual é a função do partido. Ele não sabe jogar o jogo, porque o partido não é para judicializar. Ele está lá no parquinho, votando, brigando, convencesse os seus colegas. E não viesse depois, não deram o que eu quis, vou para o judiciário. Isso não é correto com a população brasileira. Então, assim, os players, né, vamos usar essa expressão que se usa muito no mercado, não compreendem os seus papéis. O papel da discussão do legislativo, se eu não fiquei feliz com a lei, azar, né? Mas houve um momento de discussão. E isso não é considerado mais. Nós assim, somos altamente judicializantes. Outro problema grave que nós falamos em saneamento é o problema da segurança jurídica. E novamente, eu sou um crítico. Precisamos de lei para a segurança jurídica. Esqueçam a segurança jurídica através da lei.
Porque a lei, e aí falo como quem já foi procurador de ente público, quem já teve que defender a ação civil pública, quem já fez ação popular ambiental, discutindo pela população questões que foram mal resolvidas, é de que a segurança vem não da lei que é publicada, mas da decisão que se tem no judiciário. E quando nós olhamos para a questão do saneamento, nós temos muitas coisas conflitantes. E o Rodrigo, que vive isso, o Leandro, que vive isso, deve já ter sentido isso na pele. Nós temos um problema grave quando a gente discute saneamento. Seja porque se diz que a questão é muito técnica, e às vezes o próprio magistrado terceiriza a sua decisão, jogando para a mão de um perito uma questão que é absolutamente legal. E isso vira-se um grande problema para o próprio operador do direito, né? E esta é uma preocupação que nós vivemos. Então, assim, o novo marco vai realmente mudar a realidade do Brasil? Eu acho que nós temos que pensar assim. E aí volta a lembrar da fala do Leandro. Todos os presidentes falharam. Não, Leandro, os presidentes não falharam. O povo brasileiro falhou. Porque se a nação quisesse, nós não dependemos de lei para fazer. A questão, por exemplo, da qualidade do esgoto e da água. Nós estamos falando em vamos atingir mais pessoas, mas nós temos um problema gravíssimo, que é de qualidade da água. Sabe, não é só, às vezes, há pouco tempo no Rio, né? A água está vindo com gosto, mas eu tenho problema aqui em Maringá, que eu tenho uma concessionária que é top, e de vez em quando a água sai com gosto. Como é que fica isso? Nós temos um problema gravíssimo, que é da contaminação da água hoje com fármacos, tá? Com desreguladores endócrinos, né? Com problema de estrogênio na água, com problema de dipirona na água. Eu estou tomando dipirona sem precisar, eu estou tomando paracetamol sem precisar, e a gente não está nem falando disso. Mas vem cá, o operador do sistema não toma água, ele precisa de uma lei para buscar um sistema mais eficiente. Então, nós temos um defeito anterior à lei, um defeito que está na população. E aí eu discuto isso até numa obra que eu já convidei os meus amigos, a doutora Kelly também, que vou estar lançando na quinta-feira, né, Filosofia do Lixo, eu discuto isso. Nós estamos terceirizando a moral, uma decisão moral de sobrevivência, de cuidar do próximo, para a lei. Se não tem lei, não precisa. Ele pode morrer do meu lado. Se não tem lei, eu posso tomar dipirona. Se não tem lei, posso tratar de qualquer jeito o esgoto, porque nós temos um problema, se nós entramos na questão da qualidade do esgoto tratado, gente, aí é pior do que da água. Essa história de só DBO e DQO não resolve. Nós precisamos de algo mais, os tempos mudaram. E por falar em tempos mudaram, esses tempos começaram a mudar, e eu preciso contar isso na história, né? Já que falo para advogados, né? Foi um advogado, meus caros amigos, no século XIX, que fez uma mudança radical no pensamento do mundo. Não foi um engenheiro, tá? Sobre a questão de saneamento. Edwin Chadwick, na Inglaterra. Este cara, advogado, transformou a discussão de saneamento em questão de saúde pública. E é isso. Saneamento é vida. Quando o Congresso ele teve a coragem de romper um contrato social que havia com a população, de proibir lixões, ele simplesmente olhou dados, percentuais. Mas só temos, falta 30%, falta 50%. Meus caros, nós temos casos de exemplos no mundo de lixões que contaminaram o seu entorno e a população começou a morrer no entorno. Isso eu também tenho já coisas escritas sobre isso. Meu Deus do céu, mas ninguém pensa nisso. Uma vida não justifica um prazo. E, no entanto, assim, é tratado de forma até muito casual, muito tranquila. Nós estamos falando de vida, como o Leandro falou, né? Direito humano. Então, assim, não é mero contrato público. É claro que dentro da dinâmica da nossa estrutura federativa, tudo isso é importante. Mas nada disso seria o centro da questão se nós tivéssemos realmente vontade de resolver. Então, assim, nós vemos vaidades de casas legislativas, não é assim? Nós vivemos isso, quem acompanhou viu vaidade. Nós temos problema, como o mesmo Rodrigo falou, o próprio servidor público, aonde já se viu uma norma interpretada de forma diferente em cada local que ela está, mas a gente enfrenta isso. E muitas vezes, quando nós temos isso com o servidor, ele fica vaidosamente afetado. E diz, se o senhor não gosta, vá para o judiciário. E não é isso. O país não pode viver dessa maneira. Não pode buscar
Quando a nação está doente, aí nós vivemos as raias do judiciário. E o que nós temos notado é que o problema do saneamento reflete a doença como um todo, a fragilidade de toda a estrutura do Estado brasileiro. E não é só a estrutura física ou a estrutura jurídica, mas a estrutura da própria população. A população não decidiu ainda ser realmente brasileiro. Nós não cuidamos da nação como nós devemos cuidar. Nós não cuidamos do nosso próximo como um irmão, como alguém que deve ter todo o respeito. Não é isso que é feito. Então, se o nosso problema de saneamento é algo mais profundo, é necessário lei? Pode ser, porque em função da nossa burocracia. Mas temos 3 minutos. Eu agradeço, acho que falei demais, então, né? Eu agradeço, é que é muito palpitante. Fiquei feliz, Leandro, muito obrigado por estar ao teu lado. Rodrigo foi espetacular. A doutora Kelly nem se fala, né? Conduziu muito bem os trabalhos aos nossos internautas. E eu convido aos senhores a pensar. Mudem a forma de ver o saneamento como algo muito além do que uma própria norma, mas é uma questão de sobrevivência e qualidade de vida. Ô, Rogel, só para finalizar aqui, vou te contar uma coisa engraçada. O PDT ingressou com ação direta de inconstitucionalidade, mas vários deputados do PDT votaram a favor do marco. Então, entendeu? A cúpula partidária está desconectada do que aqueles que realmente têm voto, representam a sociedade e entendem o clamor realmente de que você não ter água e esgoto. Que, como o Rodrigo falou, para matar aqui logo de uma vez, quem não tem água e não tem esgoto não quer saber se o esgoto é privado ou se a água é pública, ele quer ter. Então, os partidos eles precisam realmente bater um papinho com seus parlamentares para tentar aí entender como é que o jogo funciona, né? Porque não dá para que... Isso é muito confuso para todos nós. Não, tem toda a razão, é aquele brocardo antigo, né? Quem não sabe brincar, não desce para o parquinho, né? Como bem falaram os senhores, eu escutei atentamente, pelo que me parece, a reforma regulatória do saneamento básico é tão importante quanto a reforma tributária, né? Na verdade, vai ser reformado inteiro. Senhores, muito obrigada. Infelizmente, o tempo é muito curto. Ficaria aqui a tarde inteira ouvindo a palestra dos senhores. Muito bom, um prazer enorme. Agradeço aos internautas, como disse o doutor Rogel, advogadas e advogadas aqui nos assistindo. E aqui finalizamos o painel 9. E agora vamos assistir e entrar no painel 10. Um abraço a todos. Muito obrigada.